Hello students, I am Cássia, your English teacher. Olá alunos, eu sou a professora Cássia, professora de inglês. Nono ano, hoje nós vamos dar início à unidade 8, capítulo 2, última unidade e último capítulo do nosso livro. Nós falamos na aula passada sobre GMO, organismos geneticamente modificados, e estávamos falando sobre dentro da comida. E se eu fizer essa pergunta a vocês? Can I have the test tube burger, please? Você pode me dar um hambúrguer de tubo, por favor? Tubo, isso. Nós vamos falar hoje sobre comida feita em laboratório. Would you eat a hamburger made with meat grown not a farm, but in a laboratory? Você comeria um hambúrguer feito de carne não na fazenda, mas feito num laboratório? É exatamente o que esse texto aborda aqui embaixo. What is lab-grown meat? Né? Como fazer crescer carne no laboratório. Nós vamos falar sobre esses parágrafos, mas cada parágrafo desse vai ter um tópico acima e essa é a tarefa de casa para vocês, tá? Are other types of meat being made in labs? Existem outros tipos de carne sendo feitas em laboratório? Is culture meat more environmental friendly? Esse tipo de cultura da carne é mais amiga da natureza? Então, essas frases elas se encaixam para a nomenclatura de cada parágrafo. Mas vamos ao texto. Esse texto, pessoal, ele fala sobre cultivar carne, mas não nas fazendas. O que nas histórias, né? Desde os homens mais antigos, as carnes vinham da fazenda, mas agora não, ela vai vir de um laboratório. Na letra A, ele fala justamente isso, que deixa muito a imaginar. Como assim de um laboratório vai vir a carne? Vão criar vacas e gado dentro do laboratório? Não, a questão é que pedaços de carne, né? Esses pedaços de proteína, de aminoácido, eles vão colocar, assim como está aqui na imagem, dentro de placas e eles vão receber um tratamento especial e essa carne vai se multiplicando e crescendo. Na letra B, ele fala sobre a questão do cultivo. Ele faz uma pergunta básica. Se a questão para os veganos. Só que carne, ela vem de origem animal de qualquer maneira. Só que ela não vem direto da vaca. É um pedaço e vai ser processado. Para os veganos, pessoal, isso continua sendo carne, continua sendo proteína animal e eles não querem comer. Óbvio, é o estilo de vida deles. Na letra C, ele vai falar sobre a questão dos cultivos, né? E aí, muita gente não sabe o que fazer, não sabe que medidas tomar e que tipo de carnes escolher. Ele fala que se o animal não é abatido, não há sofrimento do animal, por que não ingerir essa carne? Na letra D, ele já vai falar sobre a questão do meio ambiente. Quanto custa para ter uma carne dessa sendo tirada de uma vaca no pasto? Ele aqui que a carne, quando processada e virada carne de hambúrguer, a primeira vez foi em 2012, saiu muito cara, saiu R$325. Mas eles acreditam que logo vai cair o preço do quilo para R$80 e depois o quilo da carne só vai custar R$11. Então, até a carne feita em laboratório vai ser até mais barata do que comprada dos açougues dos animais vindo da fazenda. O próximo que ele fala é sobre a questão de gasto de energia. Para você ter um laboratório, desenvolver esse tipo de produto no laboratório, você gasta 45% menos energia, você vai usar 99% menos de terra, significa menos espaço, e 96% menos de gás poluidor do planeta. Tem sim vantagens. Na letra F, ele vai perguntar sobre os outros tipos, né? E ele fala que estão tentando fazer, além de frango e pato, leite, ovos e derivados dos ovos
também em laboratório para custear, né? Ficar mais barato. Na letra G, ele vai perguntar a respeito de como é o sabor, de qual é a textura. E as pessoas que trabalham no laboratório garantem que o sabor e a textura é o mesmo. Esse é o motivo dos veganos também não tolerar esse tipo de carne. Lembrando que a gente falou há pouco que continua sendo carne, continua vindo de origem animal. E por último, ele pergunta quando vai estar disponível, quando isso vai ser uma realidade mais próxima, quando nós vamos poder escolher entre a carne de um animal criado numa fazenda e a carne criada em um laboratório. Infelizmente, eles dizem que não tem uma data precisa, mas eles estão estudando e vendo meios. Como a gente falou também anteriormente, o custo, a primeira vez, há 8 anos atrás, custou mais de $300 um pedaço de carne. Mas eles estimam que esse valor vai cair para 80 e logo $11. Nós vamos fazer aqui a segunda questão a respeito desse texto. Nesse caso, ele vai perguntar se é fato ou opinião. Fact or opinion. Ele fala que os celulares e os petri dishes, esses tipos de prato, com os aminoácidos e carboidratos. Ele quer saber se são feitos dessa maneira. Sim, é um fato isso aqui, tá? O texto fala que o pedaço de carne é separado, é colocado em uma espécie de prato de vidro e cultivado. Na letra B, ele pergunta se isso não assusta. A questão do assustar automaticamente torna isso uma opinião. Se assusta ou não vai depender de cada pessoa. Na letra C, ele pergunta a questão menos cerca. Fence é cerca. Sim, é um fato, né? Foi dito no texto que só ia de hoje, né? O tanto de terra utilizado hoje, apenas 1% é que serviria para o laboratório para poder fazer esse cultivo de carne. E o último, ele pergunta se o primeiro hambúrguer feito em laboratório foi de 2012, também é um fato, né? O texto traz bem isso, há 8 anos atrás foi feita a primeira carne de hambúrguer de laboratório. Com isso, pessoal, a gente encerra a nossa aula de hoje. Lembrem-se de colocar aquelas perguntas como títulos de cada parágrafo desse texto que está na página 308 e 309 a respeito de carne feita em laboratório. Lembrando que todo o capítulo 8 é a respeito de biotecnologia. Até a próxima aula. Bye, bye!